De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje de arquitetura de computadores. Pessoal, vinha eu falando sobre a placa de vídeo e aí dei entrada sobre uma das primeiras placas de vídeo, que é a VGA. A VGA, que a gente sempre fala entrada VGA, parece que é só uma simples entrada, mas não é. Inicialmente, a VGA ela era mais do que só uma entrada, ela era uma placa. Ela era justamente uma placa adaptadora para entradas ali de vídeo. E nessa entrada, ela conseguia transmitir até mesmo 256 cores. Então, inicialmente, ela era vista como uma placa. Hoje em dia, é só mais uma entrada, porque eu vou falar para vocês que essa entrada que a gente encontra no nosso computador, essa VGA que vem direto dentro da nossa placa-mãe, ela é nada mais do que a onboard, uma placa de vídeo onboard. Mas eu vou falar mais ainda sobre esse assunto onboard, offboard hoje. Vamos dar continuidade aqui e ver um pouquinho mais sobre essa VGA no nosso material. Dando continuidade aqui à história da placa de vídeo, a gente viu, como eu falei aqui, a nossa VGA. Esta plaquinha bem aí, hoje em dia, por que usaríamos uma placa VGA? Por que eu compraria uma placa VGA? Normalmente, se eu for utilizar uma placa como essa, adicional, não uma placa de vídeo mesmo, com processador, mas uma placa simplesmente como essa aí, para entrada de gráficos, saídas de gráficos, eu compraria ela se a minha saída da placa-mãe estivesse queimada. Isso pode acontecer, você compra simplesmente essa placa como uma saída alternativa para os seus vídeos, a sua saída de vídeo. Mas na década ali de 90, essa era uma placa de vídeo top mesmo, onde nela ela faz um certo processamento, faz um certo tratamento, até mesmo de 256 cores, mas é muito baixo perante o que as placas fazem hoje em dia. Vocês percebem aí nesse gráfico que tem aí em tela, essas imagens desses jogos, tipo esse primeiro é o Doom, um jogo que era da década de 90, fez um grande sucesso, e aí nesse caso aí, esta placa, a entrada VGA, justamente ela serviria para isso. A S3 Trio, essa aí que está em tela, foi considerada por muitos como a primeira placa de vídeo. Ela fez muito sucesso na década de 90 e até então era focada em otimizar somente gráficos 2D. Criada ali em meados de 95, as placas de vídeo 2D e 3D tiveram a capacidade de entregar gráficos multidimensionais. Agora o mundo era apenas pixels e textos, ou seja, ela evoluiu essa questão que tínhamos anteriormente ali, a gente via só aquela questão da imagem verde ou vermelho, só duas cores, então ela conseguia entregar muito mais cores e conseguiria fazer um tratamento, uma ajuda, um auxílio, otimizando ali toda a questão dos gráficos 2D e até mesmo em 3D. Opa. Em 96, ali meados de 96, a 3DFX, com a sua linha Voodoo 1, chegou para liderar o páreo de processamento gráfico com um desempenho 3D espetacular. Em contrapartida, a placa não apresentava nenhuma funcionalidade 2D, o que exigia que o consumidor comprasse mais de uma placa caso optasse pela Voodoo 1. A Voodoo era o nome do chip gráfico para o gráfico mais poderoso naquela época. Vocês estão vendo aí o caso, a placa Voodoo 1, ela está aí em tela, ela trabalhava em cima de gráfico 3D, como é dito, se você quisesse ter a funcionalidade, a melhoria sobre a funcionalidade 2D, você precisava comprar uma outra placa para fazer esse tratamento do 2D. Então ela acabava tendo uma placa secundária. Mas, vocês percebem aí pelo gráfico, eu acho que vocês já devem estar reconhecendo esse joguinho aí, o Resident Evil. Nesse gráfico aí, em 3D, ela já suportava e conseguia fazer um tratamento. O interessante não é simplesmente a placa conseguir entregar o trabalho, o gráfico em 3D, renderizar esse gráfico, mas sim conseguir entregar isso sem um delay, porque em caso de um jogo não pode haver esse atraso extremo. O reinado da 3DFX Interactive durou um bom tempo. No entanto, no final ali de 2000,
ela sofreu uma grande baixa na indústria dos PCs, chegando a declarar a sua falência, e assim foi comprada pela rival, a Nvidia, que vinha aos poucos apresentando ali algumas placas, mas principalmente apresentando drivers de vídeo até aquele momento. Com a compra da Interactive, a 3D FX Interactive, a Nvidia passou, contudo, a trabalhar com a parte de criação de placas de vídeo. Então, nos anos 2000, a Nvidia tornou-se a fabricante dominante no mercado de placa de vídeo, trazendo para o mercado várias ideias inovadoras. A Nvidia já vinha trabalhando com a parte gráfica em cima de drivers dentro da placa-mãe. E aí, ela começou a lançar alguns produtos, se transformou numa rival da 3D FX Interactive. Só que com a queda dessa empresa, a Interactive, a Nvidia toma o seu lugar e aí vem com tudo. Ela já tinha um conhecimento sobre softwares de vídeo e aí, ao agregar a construção de hardware, ela se transformou no que é hoje em dia. Claro que existe muito mais história para se contar dessa época, além de diversas outras fabricantes que entraram no ramo de processadores gráficos, porém, bora focar agora só nos fabricantes atuais que lideram os ramos, que é a AMD e a Nvidia. Então existem diversas outras, gente. Mas o nosso caso aqui não é só a gente ficar contando a história, a gente tem que entender o funcionamento delas e entender qual é o funcionamento ali, para que serve realmente, o que uma placa de vídeo faz. E aí trazer os principais modelos ali daquelas que estão tomando ali, estão mandando no mercado no momento. Então vamos focar aqui só nessas duas fabricantes. Então temos ali a Nvidia e a AMD, sendo que nas últimas aulas, até na aula que eu falei sobre processadores, eu disse que a AMD ela consegue, com os seus processadores, entregar gráficos que até diz que não necessita de um segundo processador. Ela dispensa o uso para diversas maquinários dela, o uso de uma placa gráfica. Essa é a grande invenção que a AMD traz agora. O grande caminho que ela está seguindo agora é que você compra o processador e nesse processador ele já consegue trabalhar tanto com a parte de renderização gráfica como a parte real do computador. Isso faz com que você não necessite ter uma placa adicional, faz com que você gaste menos energia e faz com que você no final tenha uma economia real ali em cima. Essa é a aposta da AMD. Tipos de placas de vídeo. A gente vai ver que existem as placas on-board e as off-boards. Integradas à placa-mãe on-board. Em computadores mais antigos, as placas de vídeo estão incorporadas na placa-mãe e são denominadas de on-board. Por não possuírem memória dedicada, utilizam a memória RAM do sistema. Vale lembrar que a memória RAM de sistema é geralmente mais lenta do que as utilizadas pelos fabricantes das placas de vídeo. E devido a isso, as placas de vídeo on-board são apenas um quebra-galho. A gente consegue ver aí a VGA, a entrada VGA numa placa mais antiga, e ela já tem até o chip para trabalhar com os gráficos 3D. Ela utiliza a memória do próprio computador, a memória RAM do próprio computador. A gente sabe que na questão de uma placa de vídeo, ela, além de processador, ela tem a memória RAM. Então, quando você vai comprar uma placa de vídeo, você tem que ver no modelo dela qual é o processador, o chip de processamento que ela tem e até a questão sobre a memória RAM que ela utiliza. A gente já vai chegar nesse ponto aí, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do uso de memória dela também. APU, Unidade de Processamento Acelerado. Em 2011, a AMD lançou o conceito APU, que além de ter um hardware gráfico um pouco mais poderoso, também tem uma diferença que é fundamental para a categoria, a arquitetura HSA. A arquitetura HSA, a própria máquina fará a escolha de qual recurso disponível, CPU ou GPU, e será capaz de lidar com a melhor tarefa. Então, os processadores, porque a AMD ela não é só a placa de vídeo, ela trabalha também com processadores, diferente da Nvidia, que só é placa de vídeo. Já a AMD, ela trabalha ali diretamente com seus processadores, e os processadores dela já têm ali o uso da tecnologia da arquitetura HSA.
que faz com que, se por acaso necessitar o uso de gráficos, renderizar gráficos extremos, ele joga esse processamento para a placa de vídeo. Se caso não precisa, ele continua ali dentro do processador. Sabemos que, questão prática, se chega um processo a ser criado por um programa, seja ele um jogo, seja ele o que for, isso chega ao processador e o processador tem que perceber que aquilo é para ser enviado para a placa de vídeo, então denota-se um tempo a mais. Já se fosse resolvido ali, seria bem mais rápido. Então, por via de base, você ter uma placa de vídeo, mas conseguir processar mais rápido ali direto no processador, fazer o processo ser resolvido ali direto no processador, é bem mais prático e bem mais rápido. Em resumo, uma APU possui uma arquitetura HSA e simplifica o número de etapas que devem ser seguidas para concluir qualquer instrução. Hoje em dia, escolher uma ou um processador Ryzen com APU pode ser uma excelente escolha, gente. É o processador que eu falei agora há pouco que a AMD tem, processador modelo Ryzen. Os modelos Ryzen já vêm justamente com HSA e ele já dispensa até o uso de uma placa de vídeo. Ele até tira isso. Então, se você está com o orçamento apertado, eu tenho dinheiro para comprar o processador, tenho dinheiro para comprar a placa, mas eu estou com um orçamento baixo. Então, você dá uma olhada na AMD, os processadores Ryzen, o valor do processador Ryzen, porque normalmente o que a AMD diz, eu estou falando isso através de leituras, eu nunca fiz um teste com um processador Ryzen AMD para saber isso, mas o que ele diz é que os processadores da categoria Ryzen dispensam o uso de uma placa de vídeo. É um ótimo custo-benefício, pode ser processadores que contêm o tal Vega 11, pois com ele você conseguirá rodar diversos jogos no médio e low, acima de 30 FPS, sem a necessidade de uma placa dedicada. Então é outro ponto, se você vai comprar um processador, olha se ele atende à tecnologia Vega. Tá? Se ele estiver atendendo a tecnologia Vega, ele já aceita ali rodar os jogos em um baixo FPS. As placas avulsas ou off-boards. Em computadores gamers, a placa de vídeo é conectada a um slot na placa-mãe e é conhecido como placa off-board. Ela nada mais é do que um processador dedicado capaz de gerar imagens e efeitos visuais, diminuindo o trabalho da CPU e gerando um resultado final melhor e mais rápido. As placas off-board 3D também possuem sua própria unidade de memória de vídeo, que é chamado de VRAM, ou seja, é a questão do uso da memória própria, ao invés de utilizar a memória da placa do computador, ele tem a memória própria. Elas chegam a ser 2 a 3 vezes mais rápido que as memórias normais do PC. Elas já são dedicadas para tratamento de imagens. Então, basicamente, juntando essa GPU dedicada com a alta rapidez da memória, que as placas de vídeo entregam, esse ganho de performance adicional vem em jogos. Então é por isso que se eu colocar um computador que tem em si uma placa de vídeo on-board, mas que usa o processador e utiliza a memória do próprio computador, ela acaba perdendo nesse quesito, porque a memória da placa de vídeo ela consegue ser bem mais rápida. Então o ganho, a perda que ela tem de um processador, de um processo, ao invés de ser resolvido no processador principal, ser enviado para a placa de vídeo, o que ela perde nesse tempo, ela ganha na questão de uso da memória VRAM, na memória interna dela. Então ela acaba ganhando muito mais. Por isso que compensa ter uma placa de vídeo. E o que significa GPU, clock a gente já viu, hein? VRAM, GDDR e teraflop. Bora ver cada um desses conceitos, que normalmente quando você vai comprar uma placa de vídeo, você encontra estes conceitos ali mostrando alguns valores. GPU, a placa de vídeo é chamada de GPU, o nome vem do inglês e significa Graphic Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico em português. Então sempre que falar placa de vídeo, a gente vai chamar GPU. Então isso aqui é o nomezinho para a placa de vídeo. Da mesma forma que quando a gente fala do processador, a gente não fala sempre
CPU, central de processamento, falando sempre CPU, ao invés de chamá-lo só como processador, é a mesma coisa aqui. É a GPU, que é justamente considerada a placa central, a placa de vídeo. O clock, velocidade de processamento da GPU, e ela costuma ser medido em MHz. Então, a clock é justamente aquela frequência, a medida de velocidade que a gente viu lá na aula do processador. O processador também não tem o clock dele, clock interno de atendimento, pois aqui na nossa placa de vídeo também temos essa mesma questão sobre o clock, a mesma questão sobre o uso de frequência. A VRAM, Video RAM, é a memória RAM da placa de vídeo. Então, se formos falar sobre a memória, o uso da memória primária, lá no computador a gente não tem o tamanho, a quantidade de memória RAM que a gente utiliza no computador, pois aqui na placa de vídeo a gente tem que denotar isso também. E é da mesma forma, lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores, dica para comprar celular, dica para comprar um computador, você tem que olhar o processador e olhar a memória. Eu até gosto de sempre trazer para vocês o exemplo do celular. Não adianta você ter um celular que tem um processador excelente, muito rápido, top, octa-core, tudo de bom, mas o seu celular ele tem simplesmente 2 GB de RAM, que mal consegue segurar o Android. Serve só para rodar o Android. Então ele vai ficar muito rápido, top, mas sem nenhum aplicativo. E isso não vai me satisfazer. E a mesma coisa aqui. A memória RAM de uma placa de vídeo, uma GPU, você tem que olhar essa questão da VRAM. Se você perceber que a VRAM dela é baixa, digamos que você vai estar... vou comprar uma placa de vídeo, aí tem lá 1 GB de VRAM. 1 GB é pouco, gente. Não dá para nada. Então, nesse caso aí, ela não seria vista como boa. Ah, mas o processador dela é top, a marca dela é NVIDIA, tal. Não interessa, gente. O interessa, você tem que olhar essa questão, a quantidade de memória que ela tem para guardar ali, para rodar. GDDR. Assim como memórias do PC possuem diferentes gerações de RAM, que no caso, a gente vai ter uma aula ainda, gente, sobre memórias, a gente vai falar sobre memórias do computador, a gente vai falar sobre memória RAM, vamos falar da evolução da memória RAM, a gente vai ver a diferença da memória RAM de um computador para de um celular e também dentro aqui da placa de vídeo. A gente vai ver essas diferenças, vamos ver que ela utiliza também as frequências, a gente vai falar sobre tudo isso. E lá nos computadores a gente vê que já estamos na DDR4, na DDR4. Lá estamos nessa geração aí, DDR4. E dentro da nossa placa de vídeo, a gente trabalha com a GDDR. GDDR, que é justamente a que a gente trabalha. A gente encontra já as placas de vídeo com a geração GDDR5 já, são as mais atuais. Teraflop. O teraflop é uma medida especificamente de desempenho e ela calcula a capacidade bruta de unidades de processamento, calcular 1 trilhão de operações de ponto flutuante. Quanto mais teraflops uma placa for capaz de processar, mais potente ela é. Então é a mesma coisa. Além de você olhar a questão da... Deixa eu ver se ela já é uma GDDR4, 5. 5 é a última geração. Quanto que ela tem? Ah, essa aqui está dizendo que tem 4 GB. 4 GB de GDDR. Ah, então essa aí está sendo boa, ó. Tá boa. E teraflop, você também sai olhando aí quanto de teraflop. 20 teraflops, 30 teraflops. Isso aí vai especificar justamente a questão do uso para aquela placa de vídeo. Se ela é melhor ou não. Então a gente faz esses comparativos. Atualmente há 2 empresas que dominam o mercado das placas de vídeo, a NVIDIA e a AMD. Mas correndo por fora ali, por isso que eu coloquei, apesar de ter as duas, correndo por fora ali nós temos a Intel. A Intel, criadora de processadores, a família i, ela também está ali adentrando no mundo das placas de vídeo. Outra que eu posso dizer que é por fora ali também está correndo é a questão da Apple. A Apple também está começando a entrar, caminhar, engatinhar nesse mundo aí de placa de vídeo. Mas sem dúvida nenhuma,
A AMD e a NVIDIA, elas estão ali no top ali na questão sobre placas de vídeo. Estas placas são, em geral, voltadas para games, porém, usuários que utilizam aplicativos pesados no computador também se beneficiam de seu uso. Vamos ver um pouco sobre a NVIDIA. Eu vou falar um pouco de cada uma delas. Vamos ver sobre a NVIDIA e ver o que ela tem de melhor, suas tecnologias e as possíveis placas que estão aí no mercado e o que elas têm de boa. NVIDIA, uma empresa multinacional de tecnologia que projeta placas de vídeo para os mercados de jogos e profissionais, bem como sistemas em unidades de chip para o mercado de computação móvel e automotivo. Olha só, gente, a NVIDIA também trabalha com computação móvel e automotivo. A gente não vê isso ainda muito aqui, porque a questão de tecnologia em carros ainda não está muito distante do nosso mundo, mas isso aí também está chegando. Sua linha principal de produtos, GPU, denominada GeForce. A NVIDIA também expandiu sua presença na indústria de jogos com seus portáteis, o Shield Portable, o Shield Tablet e o Shield Android TV. Estes três modelos aí, a NVIDIA tem esse rádio e vende isso. No caso, o Shield Portátil e o Shield Tablet, eles são como... quem conhece aí o PSP, antigo lançamento da Sony, como se fosse um tablet específico para jogos. O Shield Android TV, ele traz em si já a questão de várias bibliotecas já existentes, várias lojas já existentes de jogos. Inclusive, no último anúncio da NVIDIA, no Shield Android TV deles, eles querem trazer até a nuvem dos jogos da Xbox para dentro deles. Então eles estão trazendo diversos fabricantes, diversos jogos para colocar ali, para que você só necessite desse aparelho, conecta na sua TV, esse Shield, e você precisa só de um controle para fazer isso, um joystick. Se bem que nos últimos tempos a gente percebe que até as TVs já vêm já com a própria nuvem, o próprio jogo já estão vindo, as TVs da Samsung já estão chegando já com o lançamento de utilizar os jogos já até da própria Microsoft. Então, por esse caso, por essa motivação, é uma grande concorrência também contra a NVIDIA. Geralmente, nas placas da NVIDIA, a potência delas pode ser reconhecida pela sua numeração. Os dois primeiros números determinam a geração. Então, quanto maior o número, mais recente é a placa. Um exemplo, eu tenho aqui GeForce 2080. É mais nova do que uma GeForce 1080, a qual, por sua vez, é mais nova do que uma GeForce 980. Então, a gente percebe aqui que os dois primeiros números, isso na NVIDIA, os dois primeiros números, dois primeiros dígitos ali, mostra a sua geração. Já temos aí a GeForce 3080, muito utilizada até na questão de mineração, a criação de criptomoedas. É muito potente, é até difícil de achá-la no mercado para comprar, porque ela é uma das mais indicadas para o uso de mineradores de criptomoeda. Então a gente consegue ver que a questão de quanto maior o número, mostra-se ali a questão do seu modelo. Outra coisa que a gente pode ver, vamos ver aqui no caso aqui, eu não coloquei aqui, especifiquei para vocês, mas eu tenho aqui modelo 980 e eu tenho um modelo 960. Isso mostra que essas duas placas aqui, elas foram criadas, são da mesma geração, foram criadas no mesmo ano, mas os dois últimos números ali, o 80 e o 60, mostra que elas estão na mesma geração, mas que ela tem ali diferenças. Normalmente, as especificações ali, nível 80, 60, 970, o 70 quer dizer quanto seria de memória ela tem, quanto seria de teraflops ela tem, ou seja, é a especificidade sobre aquele uso ali, sobre aquela placa. Tá? Então, vocês têm que olhar nesses dois níveis. Se eu tivesse que olhar, tipo, a 980, ela normalmente é melhor do que a 960. Ela tem ali itens a mais dentro da mesma geração. Ferramentas e tecnologias. DLSS, o Deep Learning Super Sampling. É outro recurso que a gente encontra dentro da família das placas da NVIDIA. A nova tecnologia que usa o poder de Deep Learning
e da inteligência artificial para treinar a placa. Olha só, gente, ele tem uma inteligência artificial no seu processador que treina a placa para renderizar as imagens nítidas, enquanto oferece um desempenho até 2 vezes mais rápido que as placas de vídeo da geração anterior, usando técnicas convencionais de suavização. A ideia já havia sido utilizada na DLSS 1.0 e não funcionou muito bem, porém encontrou seu caminho aqui nesse último lançamento, a 2.0. A gente percebe aí nessa tela aí, nesse jogo, com a primeira parte, o DLSS desligado, a segunda ali já é a versão 1.0 e a última ali, a 2.0, que a gente percebe que a imagem se transforma mais nítida, parece mais real. Isso dentro de um jogo, talvez vocês conheçam ele, Control, joguinho até muito bom. E aí nesse caso aí, o que esse efeito ele faz? Esse efeito utiliza-se através dessa inteligência artificial o aprendizado. Vocês devem perceber com o tempo, se vocês não têm essa prática, mas com o tempo vocês vão perceber isso, que certas placas, certos jogos para rodar em certas placas, rodam até ficam mais bonitos. Talvez vocês já tenham visto assim, algo como, por exemplo, um jogo que foi lançado dentro do PlayStation, o PS4 e dentro do Xbox. O mesmo jogo foi lançado nos dois, mas o jogo ficou mais bonito dentro do PlayStation ou ficou mais bonito dentro do Xbox. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que para o tratamento de imagem, a renderização para aquele jogo com a placa daquele console, ele ficou melhor naquele console ali que eu disse que ficou melhor, né? O tratamento dele ficou melhor. Com a NVIDIA, a utilização do DLSS, ela aprende com isso, ela consegue verificar a imagem e fazer um tratamento sobre cada imagem, ou seja, conforme você vai andando no jogo, você vai evoluindo no jogo, ela sempre está a trabalhar para tentar melhorar a imagem ali do teu jogo. Não é simplesmente renderizar, é trabalhar mesmo para a melhoria do jogo. Outra coisa, já que as placas não são simplesmente para jogos, é a questão da NVIDIA Broadcast, que é outro elemento que faz parte também das placas de vídeo, vem junto nas placas de vídeo da NVIDIA. Você tem esse plugin adicional. O NVIDIA Broadcast foi projetado utilizando inteligência artificial. Seu objetivo é melhorar transmissões ao vivo e chamadas de vídeo. Tudo isso em tempo real. Ele também tem funções de remover o ruído de fundo de microfone, aplicar fundos virtuais sem a necessidade de uma tela verde ou chroma key. Então a gente vê o caso dessas placas, elas já estão preparadas se você vai fazer um stream. Eu vejo que, talvez se vocês já viram, já acompanharam dentro do YouTube, ou se não perceberam ainda, não viram, depois entre no YouTube e coloca stream de jogo, tipo stream de Fortnite. Vocês vão perceber que normalmente aquela pessoa que está streamando, está mostrando o jogo, ele jogando, ele fica em um cantinho mostrando ele está num espaço ali e o jogo rolando lá na tela maior. Ou seja, ele fica na frente, lá num cantinho e o jogo todinho no fundo. Nossa, como é que ele faz isso? Será que ele tem um estúdio? Será o que ele está fazendo? Ele está utilizando simplesmente uma placa da NVIDIA para fazer tal coisa. Porque automaticamente ela pergunta para você se você quer remover o fundo, você quer substituir o fundo. E aí, no caso, ele substitui o fundo pela transmissão de jogo que ele está naquele exato momento rodando ali em tela. Então dá para fazer essas modificações, dá para fazer efeitos, dá para até encobrir tela, ou seja, encobrir pedaços da tela, encobrir até o seu rosto, dá para fazer todas essas modificações. Além da questão do som também. Ele faz um tratamento de som, se você está fazendo uma transmissão de streaming na sua casa, e tem outras pessoas lá a conversar, ele pega somente o som do teu microfone. Ele acaba eliminando todo o som externo ali, o som a mais do teu microfone. O NVIDIA Broadcast possui 3 recursos principais. Os planos de fundo virtuais, que o NVIDIA Broadcast possui a capacidade de ajustar o plano de fundo de várias maneiras sem a tela verde, remoção de ruído, que ele utiliza o RTX Voice, que ele junto ao NVIDIA Broadcast, ele usa a tecnologia da IA dele, a inteligência artificial, verifica tudo aquilo que não está relacionado, justamente, ele pega a questão de se você está a conversar
ele pega a sua tonalidade de voz e faz um tratamento somente ali, utilizando somente o seu som, somente a sua voz. Enquadramento automático, utilizando inteligência artificial, o NVIDIA Broadcast consegue rastrear os movimentos, então ele consegue também trabalhar melhor essa questão das imagens, rastreando qual é o foco principal ali da imagem. Reshade, o NVIDIA Freestyle. O Reshade é uma ferramenta que possibilita modificar quaisquer parâmetros de imagem em tempo real, desde a iluminação ao tipo de filtro anti-aliasing, e o resultado pode transformar completamente o jogo, transformando em mais realista. Normalmente, para fazer o Reshade, precisaria ter que instalá-lo manualmente a cada jogo. Porém, a NVIDIA simplifica isso e quando você faz a instalação da sua placa, ela já busca através das bibliotecas ali e faz a atualização e já faz jogo a jogo que você vai utilizando, ele faz a utilização disso. Percebam nesse caso aqui, que a gente tem essa imagem aí desse jogo. Na primeira parte, eu tenho sem o Reshade e eu tenho ali 3 tipos de filtros diferentes. Então eu posso escolher o filtro que mais se adequa ao que o meu gosto, o que eu mais decido ali que vai ser a imagem ideal para mim. O jogo ficou mais bonito de tal modo. Alguns podem dizer que o do canto ali ficou mais bonitinho. Eu prefiro o do meio. Então ele mostra para você e aí faz com que você possa decidir qual dos melhores. Ele decide um, mas você pode modificar ao seu bel prazer. Vamos falar da AMD, um pouquinho da AMD, ATI Radeon AMD. A marca foi lançada ali em 2000 pela ATI, que posteriormente foi adquirida pela AMD em 2006. Vocês devem recordar lá nas nossas primeiras aulas, quando eu estava falando da evolução dos computadores, eu falei da ATI, falei até da ATI dos computadores que a ATI estava criando, ela não estava trabalhando só com a questão da placa de vídeo, mas ela estava criando computadores, tecnologia. E aí ela faliu e a AMD acabou comprando toda a fabricante. Seguindo a mesma lógica da NVIDIA, a AMD cria placas de vídeo focadas para jogos. Geralmente, seus modelos mais novos têm os 2 últimos números que equivalem à potência dentro daquela geração, as quais possuem 50, são os modelos de entrada, e a potência sobe em modelos de 60, 70, 80, 90. Então, seguindo o mesmo caminho que a gente viu lá na NVIDIA, eu tenho aqui a RX 580, tá lá a RX 580, e eu tenho a 570. O que mostra? 5, ela está na geração 5, 500. E a primeira, 70, a segunda, 80. Isso quer dizer que a 80 tem um hardware mais potente. No seu modelo, ela tem uma potência maior. A AMD trabalha também com uma questão de tratamento, através de inteligência artificial, com o Fidelity FX Super Resolution. Assim como o DLSS que a gente viu lá da NVIDIA, aqui ele faz esse tratamento desse modo. Ele usa tecnologia de aumento de escala de ponta para ajudar a impulsionar as taxas de quadros e oferecer experiência de jogos em alta qualidade e alta resolução. A gente vê aí nas duas imagens, esse aí é aquele mesmo jogo que a gente viu lá atrás, o Control. A gente tem aí na primeira imagem, a imagem da esquerda, ela sem a RTX, ela desligada ali, a questão do efeito. E na segunda, eu tenho ali o tratamento da imagem. A gente percebe que ela fica mais suave. É meio que imperceptível, mas se você olhar nos detalhes ali, nos pequenos detalhes, como folhas, tudo isso, a questão... Dê uma olhada na questão do reflexo no chão das árvores. Vocês percebem que no reflexo, como eu falei, água, reflexo, é ali que está o maior trabalho para uma placa de vídeo. E a gente percebe ali que há um aumento ali na resolução. Sabendo que na primeira imagem, na imagem da esquerda, ali já está na placa de vídeo, já, tá, gente? Isso aí já é a placa de vídeo, mas sem o efeito RTX está ligado. Então é a placa de vídeo, mas sem o RTX. Então já tem um tratamento sobre a imagem, mas ele consegue melhorar muito mais utilizando esse filtro aí de alta resolução. Tem o CAS, o CAS, a nitidez adaptada ao contraste. Ajuda a aumentar a qualidade visual, ativando a nitidez com aumento de escala opcional para restaurar detalhes perdidos depois da aplicação. A gente vê aí nessas duas imagens aí, na imagem A
a imagem à esquerda está desligada, vocês percebem que o foco você não consegue perceber nem a lâmpada direito, mas no segundo a gente já tem a visão mais completa ali, a gente consegue ver detalhes de uma forma melhor, só com a utilização da adaptação através de contraste. AMD Radeon Pro Render é um mecanismo de renderização avançado baseado em física que possibilita que profissionais criativos produzam imagens, fotos realistas incríveis, criando com a tecnologia Radeon Rays de alto desempenho da AMD. O mecanismo de rastreamento de raios dimensional usa padrões abertos do setor para melhorar o desempenho de GPU e CPUs para oferecer resultados rápidos e impressionantes. O Pro Render da AMD, ele faz justamente um tratamento em cima das imagens, em pontos das imagens, principalmente em movimentos. Vocês olharem no caso dessa imagem aqui, e isso eu estou falando é na criação. Vocês aí que estão iniciando no mundo da programação, estão comigo aqui no nosso dia a dia, assistindo as aulas lá de programação, de lógica de programação, começando a aprender a programar, vocês sabem que no futuro, se vocês quiserem se transformar em programadores para jogos, a gente tem que fazer também o tratamento sobre as imagens. E aqui, nesse caso, a gente vê um desses produtos, um desses softwares que a gente faz o uso de criação de imagens, que é o Blender. O Blender ele é muito utilizado na criação de cenários dentro de jogos. E aí, nesse caso aí, para gerar isso, para gerar essa imagem, para construir essa imagem, a gente utiliza o software e justamente o efeito de renderização dentro da placa de vídeo. Aí a imagem, a gente consegue perceber até a questão da sombra, a gente consegue perceber assim, parece realmente uma foto, principalmente se você olhar a parte, o céu em si, mas parece realmente uma imagem real, mas tudo criado aí pelo Blender. E a Intel? Falou um pouquinho da Intel, vamos ver um pouquinho sobre a Intel, o que ela está fazendo para entrar nesse mundo. Intel HD Graphics traz uma série de processadores gráficos integrados da Intel que são fabricados no mesmo chip que o processador, juntos formando uma unidade de processamento acelerado, conhecida como placas de vídeo on-board. Então peraí, eles já têm a família deles, o i, i7, família i. E aí eles criam o Intel Iris, que é uma placa que já fica ali conectada. Quando você for comprar, vou comprar meu processador, vou comprar um i7. Se você quiser já um processador com uma placa on-board, uma placa de vídeo on-board já integrada pela Intel, tem justamente o Iris X. Geralmente as soluções anteriores gráficas da Intel são de uso mais doméstico, dando somente funções básicas. Quando se trata de gráficos, portanto, eles são considerados como não sendo uma boa escolha para aplicações gráficas. Ou seja, como eu falei, a Intel está engatinhando. Esse aqui, ela adiciona essa placa de vídeo on-board, ali como o Ryzen, a AMD está fazendo com o Ryzen, só que a AMD já está fazendo isso internamente. Ela não está criando, como vocês estão vendo aí na imagem, vocês estão vendo dois chips, um que está com o nome Intel, que esse aí é o processador i, um i7, e do lado está ali um outro chip que é justamente a placa de processamento. A placa de processamento gráfico, que fica logo ao lado ali do processador. Ela não é uma placa tão boa como se você comprasse uma placa off-board, com certeza. Mas é aquela coisa, a pessoa, estou com um dinheirinho sobrando, vou comprar um i7. Estou com um dinheirinho sobrando, vou comprar aqui, não quero colocar uma placa gráfica. Adiciona isso, adiciona essa placa on-board aí, junto ao processador i. Lembrando que os dois são vendidos dessa forma, aí, como vocês estão vendo na tela, juntos. Não dá para adicionar depois. Até agora, os gráficos do Xe da Intel estavam presentes principalmente em notebooks baseados na 11ª geração dos chips Core, o Tiger Lake. Já a DGI teve no máximo algumas unidades liberadas para teste. No lançamento oficial, a Intel trabalhará junto a fabricantes como a Asus, que é outra também que trabalha com parte gráfica, e a Colorful, que produzirão as placas DG1 para serem usadas pelos fabricantes de PCs. Então vamos pensar o seguinte, gente, por que eu compraria um i7 com uma placa on-board? Porque você tem um notebook. No notebook não dá para colocar uma placa off-board? Tem um certo hardware que você pode adicionar
através de entrada USB no notebook, mas não é ideal. Ou você compra já um notebook preparado para ser um notebook gamer, com um processador desse modo, já utilizando o Intel Iris, o Iris Xe, ou você parte para um desktop. Por isso que normalmente quer jogar jogos, não é notebook. Jogos é para desktop. Mas no caso aqui, o Iris Xe ele já faz um trabalho como esse. E esse aqui é o primeiro passo da Intel para o mundo das placas de vídeo. E é o próximo passo dela, junto com a ASUS e a Colorful, é criar as próprias placas off-board. Bora para a nossa dica de ouro? Dica de ouro. Tenho um computador com uma placa gráfica instalada. Como saber se os drivers estão atualizados? Como é que eu vou descobrir se os drivers da minha placa de vídeo estão atualizados? Fiz a instalação, já faz uns 6 meses, 1 ano, que a minha placa está ali funcionando. Estou jogando direto, estou feliz, mas espera aí, poderia ser melhor? Será que poderia ser melhor? Então vamos ver aqui se eu posso descobrir, como eu descobrirei que a minha placa está atualizada. Antes de mais nada, o que você tem que fazer? Identificar o seu driver de vídeo. Os fabricantes de hardware lançam atualizações com frequência dos drivers para que os componentes do PC tenham um desempenho ideal. Portanto, caso não tenha atualizado os drivers, você talvez precise fazer uma atualização. O primeiro passo é descobrir que drivers são para que possa ser feita essa tal atualização. Felizmente, o processo de atualização de drivers de áudio, drivers de vídeo e de todos os outros drivers é a mesma coisa. Então a gente já viu em outra aula como descobrir um driver e descobrir se ele está atualizado. Então quer dizer que para descobrir o driver da minha placa, alguma dica até que você já deu aqui? Exatamente, não é diferente, ele só é um hardware a mais. Então se você atualizar por conta própria, primeiro vai precisar encontrar o driver de vídeo e identificar o modelo e o fabricante. Assim, você saberá qual a sua versão e poderá verificar se o driver de vídeo está desatualizado. Qual é o passo a passo, Rildo? A gente viu como encontrar um driver perdido, um driver não instalado na nossa máquina. A gente já viu isso, mas agora você está focando no driver de vídeo, que a gente percebe que é praticamente o mesmo caminho. Então vamos ver como é que faz isso. Primeiro passo, abra o menu do Windows e digite no gerenciador de dispositivos. Aí você vai digitar ali no gerenciador de dispositivos, no menu do Windows, gerenciador, você tem que abrir e digitar gerenciador de dispositivos ali no menu. Logo abaixo ali, ó, tá ali na minha busca, fui lá e comecei a digitar gerenciador de dispositivos. Ele vai me mostrar, vai sair procurando, você vai encontrar ali gerenciador de dispositivo áudio, vídeo, mas o que eu quero é total, dentro do painel de controle. Percebam que está ali no nosso símbolo, gerenciador de dispositivo, painel de controle. Basta eu clicar para abri-lo. Ele vai me levar para essa tela que está aqui à direita, que a gente já conhece, onde ele me mostra tudo que está instalado na minha máquina. Vocês recordam de um tempo atrás, quando eu falei do gerenciador de dispositivos, e disse o seguinte: se alguma coisa estiver errada no seu gerenciador de dispositivo, quando você abrir, algum drive não funciona, seu teclado está defeituoso, placa de som não está saindo áudio, algo desse tipo, ele vai estar mostrando nessa lista de itens aí no gerenciador de dispositivo, algo como um sinal amarelinho ou um sinal em vermelho com um X. O vermelho com X é o pior de todos, sem dúvida nenhuma. Isso mostra que ele está queimado, ou ele está com algum modo ali, não está conectado de forma correta. Normalmente é porque ele está queimado ou o cabo quebrou. Dependendo do hardware, é claro, que a gente está utilizando. Então, se eu tivesse a abrir isso e visse ali na adaptador de vídeo e tivesse com um vermelhinho, um X vermelhinho, ele estaria me mostrando que a minha placa estaria com mau funcionamento, possivelmente queimada. Se ele tiver amarelinho, isso mostra que tem alguma coisa de errado. Ele está mal instalado, ele não está funcionando de forma correta, tem alguma coisa de errada com ele. Tá? Do jeito que está aparecendo aqui, está mostrando que tudo está instalado, mas tudo está instalado e atualizado. Como é que a gente faz isso para verificar se aquele driver está atualizado? Aqui, no nosso segundo passo, encontre e abra a lista de adaptadores de vídeo nesse menu.
Vocês estão percebendo que no adaptador de vídeo, apareceu para mim, adaptador de vídeo básico da Microsoft. E logo, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um adaptador já da placa de vídeo, dessa minha placa de vídeo aí, feito pela Microsoft, um onboard. A placa de vídeo não, a placa-mãe já tem ali uma placa de vídeo interna onboard, preparada para trabalhar com gráficos, mas eu não aceitei só isso. Eu coloquei uma placa de vídeo nele, que no caso ali é da marca NVIDIA, uma GeForce GTX 1050 Ti. Próximo passo agora é clicar com o botão direito do mouse em cima dessa GPU e ir até a parte de propriedades. Vocês percebem ali que eu poderia direto logo clicar em atualizar o drive, eu posso desabilitar, desinstalar, verificar se tem uma modificação. Tanto que na aula que eu falei para vocês, apareceu o símbolo amarelinho, você tem que clicar aqui, ó, verificar se há alterações de hardware, para procurar os possíveis falhas naquele driver instalado. No nosso caso aqui, eu clico lá em propriedades. Ao clicar em propriedades, ele vai mostrar essa nova janelinha, onde nessa janelinha ele tem geral, driver, detalhes, eventos e recursos. Eu tenho que seguir até a minha guia driver. Vocês percebem que ele tem ali os vários, mostrando o tipo de drive que está instalado. Ele mostrou o status aqui, ó. Está funcionando corretamente. Até aí está tudo bem. E aí eu clico ali em detalhes do driver, dentro do meu driver, ele vai me mostrar todo o meu driver. Ele vai mostrar ali, ó, data do driver, 23/6/2022. Ele me mostra quando esse driver foi atualizado. Essa foi a última atualização desse driver. Ah, mas será que do mês 6 para agora, para essa data que nós estamos, o mês 8, já apareceu alguma atualização? Você pode clicar direto em atualizar o driver e ele vai buscar isso para você. Ou você pode ir lá no site do fabricante e ver qual é a última versão daquele driver. Observe o modelo e o número da versão da GPU para ver se precisa atualizar. Compare seu modelo e o número da versão mais recente do driver. Ou simplesmente vai lá e clica em atualizar. Eu acho o caminho mais fácil. Para que eu vou até lá no fabricante? Não, clica aqui em atualizar. Sabendo que quando você clicar ali em atualizar o driver, ele vai atualizar no driver que estiver lá no fabricante, no caso aqui da NVIDIA, o que tiver atual lá. Se tiver algum driver de teste, versão beta, algo desse tipo, que não foi lançado como regular, como que é para ser instalado para qualquer um, ou seja, é um teste, é só um momento de teste, uma versão beta, ele não vai instalar essa versão. Se você quiser ser um tester, se quiser testar drivers novos, aí você tem que ir lá no site e baixar isso. Não indico isso. Se você não quer ter algum problema, de ter que desinstalar, fazer alguma coisa, não quer ser um testador, não faça isso. É melhor só utilizar aquele que é recomendado pelo fabricante. Então, se eu clicar em atualizar o drive, ele vai baixar esse. Perfeito, eu nem preciso fazer essa comparação. Tem um jeito mais fácil? Claro, se desse jeito ainda está difícil, tem um jeito mais fácil ainda, que é os fabricantes das placas gráficas normalmente já possuem um programa atualizador que faz isso de forma automática. Gente, a NVIDIA, quando você faz a instalação dela, você instalou o driver dela, vem um CDzinho, ou então você vai direto do site deles e baixa o atualizador, e quando você encaixa, ela mesma pede isso, ela abre o site e pede que você instale o atualizador. Tá aí a página que ele mostra, atualizador de drivers. Quando você instala, no caso da NVIDIA, é justamente o GeForce Experience. Esse GeForce Experience, ele, além de tudo, ele olha cada jogo que você instalar, ele faz a seleta de lista desses jogos e já começa a trabalhar na melhoria, possíveis melhorias. Ele recebe do fabricante, por exemplo, tu fez a instalação de um jogo, vou pensar em um aqui qualquer, GTA V. Tu instalou no teu PC, tu tem uma GeForce instalada. Ele vai procurar lá no fabricante as possíveis melhorias para esse jogo.
Ou seja, outros testes que já foram feitos em cima desse jogo, ele vai trazer para o seu computador e vai tentar trabalhar da melhor forma possível para que esse jogo seja a melhor experiência possível para você. Então, nesse caso aí, nota 10 para a NVIDIA. As outros fabricantes, no caso a AMD, eles têm isso também. Cada fabricante ele tem o seu programa de atualização. Então você não precisa necessariamente ficar olhando isso, ficar atualizando. Tenha certeza que ele vai ficar buscando e atualizando isso. Então quer dizer que é só despreocupar. Vai estar atualizado? Vai estar atualizado. Tem algum modo disso não estar atualizado? Tem, se a sua placa saiu de linha. Digamos que agora a linha que está acontecendo é a GeForce, o modelo 1000 e tanto, 1050, 1060, 70. Esses aí são os modelos que tá funcionando agora. O modelo 1000 sai de linha. Ficou o modelo 2000, 3000 e o modelo 1000 sai de linha. Ele deixa de receber atualizações. Por ele deixar de receber atualizações, então não vai ser construído, ele não vai receber novas atualizações. Não é uma falha do programa, é simplesmente porque o fabricante não terá feito novas atualizações para o seu dispositivo, para o seu hardware. Só por esse motivo. Então pode ficar despreocupado. Para o futuro, eu vou trazer para vocês aqui alguns outros programas que verificam automaticamente os drivers de toda a sua máquina. Mas isso é mais à frente, quando a gente estiver falando na parte mesmo de manutenção, eu vou dar essas dicas para vocês mais adiante. Como escolher uma placa de vídeo? Saiba quais aspectos observar na hora de escolher uma placa de vídeo para o seu computador. Marca, as conexões, valores e muitos outros. Então vamos dar uma olhada aqui na seleta de toda para a gente ver qual seria a placa ideal para aquele meu computador. Eu posso comprar qualquer uma vai encaixar no meu computador. Vocês estão vendo aí que só na tela aí tem diversas placas aí, AMD, NVIDIA, tem diversos modelos aí. Qualquer um deles serviria para o meu computador, para a minha placa. Então tudo isso deverá ser avaliado. A gente vai entender um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, estabeleça o orçamento. Primeiro você tem que saber quanto é que você pode gastar. Eu falei aqui no começo que existem placas que variam de valores bem módicos, por exemplo, as placas iniciais aí para dar uma melhoria no seu computador, variam de 500, 600 reais, você começa já a ter alguma placa que pode dar uma melhoria no seu computador. Se o seu computador está sem nenhuma placa, ele pode dar uma melhoria. Chega de 500 reais até 30 mil reais. Então, quem é que vai apontar aí qual a placa ideal? Ele tem que dizer qual seria o teu orçamento. Eu quero o meu computador top, mas eu só tenho 2 mil reais. Então, 2 mil reais é o máximo que você pode gastar. Primeiro passo, orçamento. Placa de vídeo é basicamente um dos componentes mais caros, como já foi falado aqui, na hora de montar o PC. Na hora de escolher a placa de vídeo, devemos nos atentar em qual modelo será mais o custo-benefício para nós. Se você quer jogar em 4K, resolução do nível 4K, certamente terá que desembolsar uma boa grana. Mas se você estiver atrás de pura diversão, sem querer se importar muito com gráficos, certamente encontrará modelos mais baratos. Como eu falei ali, iniciando ali na faixa dos seus 500, 600 reais, você já começa a encontrar alguns modelos mais baratos. Caso você tenha pouco dinheiro agora para comprar uma placa da geração atual, também procure por placas de gerações anteriores. Talvez ela consiga suprir as necessidades. A gente encontra até placas de gerações anteriores ainda vendendo em lojas, como Magazine Luiza, Americanas. Tem lá placas que já são mais antigas. E por ser mais antigas e já está saindo de linha, elas acabam sendo até bem mais baratas. E pode ser que ela te sirva. Mas se você já tem o dinheiro guardado, devemos investir em placas mais potentes, pois certamente elas iriam durar muito tempo e também você poderá aproveitá-las por 2 ou 3 gerações. É a mesma regra para placa-mãe, para processador. Tá com dinheiro, vai modernizar, vai comprar um computador? Vou comprar. E aí, qual é o processador que está no momento agora? Vendo processadores. Vou comprar um processador da Intel. A geração que está rolando agora é a Intel da 12ª geração. Tenho dinheiro para comprar, seja um i3 da entrada, a primeira geração, da entrada ali, os primeiros, os mais módicos. Você tem dinheiro para comprar um i3 da 12ª geração? Não tenho, viu? É menos dinheiro aí que eu tenho aí. Então vamos olhar para um processador mais antigo.
da 10ª geração, 9ª geração, mais antigo que ele serve. Para vocês terem uma ideia, o processador i que eu tenho lá em casa, ele é um i5 da 6ª geração. Olha só o tempo, 6ª geração lá atrás, gente. Muito tempo. E ainda me funciona muito bem. Tanto que a placa de vídeo que vocês viram ali, a GeForce 1050, é uma placa mais atual. E ele está rolando, está funcionando. Para mim, ele funciona normalmente jogos como o GTA V, rola tranquilo nele, funciona, que é uma maravilha. Então, se está servindo, não tem o dinheiro para comprar um mais novo, compra o mais antigo, só tenta comprar o mais novo possível para que ele dure mais tempo, para que ele tenha esse valor agregado por mais tempo junto à tua máquina. E isso é válido tanto para o processador, tanto para a placa de vídeo, placa-mãe, tudo isso. E eles acabam estando ligados, porque se você vai comprar um processador da 5ª geração, a placa-mãe tem que ser da 5ª geração. Então você acaba que conecta um slot para a 5ª geração. Então tem que estar tudo unido ali, tudo próximo um do outro. Turminha, vamos dar aquela nossa paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.